essa correção aqui, então, sobre a aula passada, né? E sem mais delongas, né? Vamos iniciar aqui. Então, nós temos aqui um assunto, né, relacionado à eletrostática, relacionado a aterramento, né? Que foi o que nós estudamos na última aula, tá? Então, a primeira questão que nós temos aqui, o que a eletricidade estática pode causar nas placas de circuito eletrônicos? Falamos bastante disso, né, na aula passada, e pode causar diversas coisas, né? E quais são essas coisas que podem causar? Né? Vocês podem responder no microfone, no chat, né? Qual seriam essas coisas que podem ser causadas em uma placa de circuito eletrônico? Pela descarga eletrostática, né? Descarga eletrostática é aquele contato que a gente tem pegando a peça e vamos acabar usando ela como um condutor. A gente vai descarregar uma descarga eletrostática nela. E o que isso pode causar nessas placas de circuito eletrônico? Eu coloquei assim, ó, um dos principais prejudicados com a energia eletrostática é o módulo de memória. Uhum. Tá certo? Não, na verdade é todo ele, né? Toda a placa de circuito eletrônico, todos os componentes eletrônicos, dependendo aonde você encostar, aonde você pegar, né? Você vai descarregar a sua carga elétrica na peça, no componente, né? O que pode causar é o seguinte, pode causar a queima imediata, tá? Ou até mesmo pode causar o mau funcionamento, né? Falhas e erros, né? Ocasionando o mau funcionamento nessas peças, tá? E também e danificando aos poucos ela também, né? E diminuindo o seu prazo de vida, né? Desses componentes, tá? Então, você pode responder dessa forma, se quiser anotar aí, pode acrescentar isso aí. Mas o módulo de memória é bastante afetado mesmo, ele não lê a memória, não consegue fazer a leitura de memória se tiver com a descarga eletrostática nela. Beleza? O Jean está ouvindo agora, Jean? Consegue ouvir? Respondeu essa questão? O Jean acho que não está ouvindo, hein? Vamos lá para a questão número 2. O que é eletricidade estática? E como ela é gerada pelo ser humano? O que é eletricidade? Em duas perguntas em uma aí, né? O que é essa eletricidade estática e como que ela é gerada pelo ser humano? Pode ser gerada principalmente por contato? Isso, exatamente, né? Por contato e atrito, né? Isso. Que no caso, separação ou por indução, né? Isso, exatamente, perfeito. Né? Em tudo que a gente encosta, a gente está ou descarregando ou recebendo a carga, né? Estática que ali estiver em repouso. A gente passa a conduzir, né? Igual você falou aí. Tá? Essa é a maneira, né, que a gente gera essa eletricidade estática. Eletricidade estática, a resposta é que ela é o quê? É uma carga elétrica em repouso, estática, né? E aí, por contato, por atrito, a gente faz com que ela passe a ser uma eletricidade dinâmica. E aí ela vai passar de um objeto para outro, de uma pessoa para outra, né? Através dessa indução aí. Ok? Certo. Vamos lá para a questão número 3. Qual é a forma correta de segurar as placas de circuitos que possuem componentes eletrônicos e barramentos elétricos? Então, nós temos lá uma placa de circuito com diversos componentes eletrônicos e seus barramentos elétricos por onde passam os dados, né, por onde passa a comunicação. Então, assim, é uma placa que nós temos que ter todo o cuidado possível com ela. E quais são esses cuidados? Apertando bem para não haver quedas, segurando por baixo, mantendo a peça na posição horizontal, pelas bordas para evitar contato com os componentes eletrônicos e barramentos,
de qualquer forma, se estiver totalmente descarregado de estática, ou de qualquer maneira, desde que se tenha cuidado para não quebrar os componentes. Qual seria a resposta correta aí, na sua opinião? Eu coloquei a terceira, pelas bordas. Certinho, pelas bordas, né? Para evitar o Isso, contato para com os evitar componentes contato com os eletrônicos e os componentes. barramentos. Isso aí. Isso. É essa aí mesmo. Apesar de que, igual eu falei na aula passada, né, que não é a forma mais segura para ela ficar firme, certo? Mas Ah, é segura para o equipamento não queimar, né? Não ter problema com os componentes. Então a gente tem que pensar na segurança do equipamento. E no nosso caso, acostumar a segurar pelas bordas de forma que a gente não tenha problema de quedas, né? Então a gente tem que passar por um período de adaptação, porque realmente não é a melhor forma mais segura, né, para não cair. Mas a gente tem que se adaptar a isso. Questão número 4. Atualmente, temos diversas opções para evitar a descarga eletrostática nas peças dos computadores quando manuseamos os mesmos. Independente de qualquer das formas utilizadas, todas elas, em comum, precisam estar o quê? Aterradas, conectadas no computador, conectadas em alguma tomada aterrada ou todas sendo usadas juntas. coloquei a primeira aterrada. Isso. É a geral mesmo, né? É É, aterrado. Esse aí é o procedimento principal. O aterramento é o procedimento principal. Então, é lógico que é importante a gente levantar formas de segurança, diversas formas, que é a luva, que é a pulseira, a manta, mas independente delas todas, o aterramento é o principal, né? Já que eu vou usar qualquer uma delas que eu usar, vai ser seguro? Vai. Se tiver, o quê? Aterrada. A pulseira tem que estar aterrada, a manta tem que estar aterrada, né? Então é importante esse assunto do aterramento, né? Aquele aterramento simples que eu passei para vocês lá no slide, né? Ele é e se não importantíssimo. tiver uma pulseira no caso, Davi? Oi? E se não tiver uma pulseira anti-estática, o que pode ser usado? Se não tiver a pulseira, aí você pode usar até mesmo uma carcaça de gabinete aberto, igual você está vendo aí na foto. Sim. Geralmente os técnicos utilizam essa carcaça aí, só que aí aterra ela, né? Você coloca Ah, um fio amarrado, um fio elétrico amarrado nela, numa ponta, e na outra ponta você coloca esse fio num parafuso, por exemplo, na parede ou no chão, ou até mesmo numa tomada que tem aterramento. Você tem que fazer um aterramento, né? Você tem que improvisar um aterramento e desse aterramento puxar o fio até a carcaça, amarrar ela na carcaça e você ir sempre pegando nessa carcaça de vez em quando, a cada 20, 30 minutos, encostando nela, que aí você está descarregando a sua carga elétrica mesmo, sua descarga eletrostática no gabinete e o gabinete joga para esse fio que joga para a terra. Então, essa ideia do gabinete, ela é até boa, mas o gabinete tem que estar aterrado, tá? Senão não adianta nada. é. Então, dá para improvisar sim. Só que aí lembrar também, né, de toda hora ficar dando uma descarregada lá no gabinete. Bom, questão número 5, né? Descreva o uso correto de uma pulseira anti-estática. Coloquei assim, ó, basta usar o bracelete, ajustá-lo confortavelmente no pulso e frequentemente encostar o parafuso que fica sobre a parte plástica em um sistema de aterramento. Isso aí, tem que estar esse jacarezinho, né, dela aqui, ó, tipo uma É, garrinha, né? Tem que ligar essa garrinha aí no aterramento. Esse aí é o principal. Como que vai ser o aterramento? Não importa. Pode ser na carcaça, pode ser num fio que está ligado lá na tomada, pode ser num parafuso que está lá na parede, enterrado na parede. Alguma coisa você tem que fazer para aterrar essa pulseira, né? Então a pulseira, deixar ela folgada, igual você falou, né? São procedimentos para facilitar a sua atividade, seu trabalho. Mas o procedimento de segurança é essa garrinha, a outra ponta da pulseira, a garrinha,
está ligada num sistema de aterramento. Exatamente o que você respondeu aí. Certo. E a questão número 6 e última, qual é a dica para manusear as peças se o técnico não estiver usando nenhum material de proteção? Coloquei evitar ter contato com componente carregado, no caso, né? Isso. Tá certo? Manusear pelas bordas, né? De forma que evite o contato com os componentes eletrônicos e com os barramentos, né? E fazer esse procedimento de descarregar a sua carga, né? Estática a cada 20, 30 minutos de alguma maneira aí, né? Aí tem que inventar uma maneira para ser feita essa descarga aí. Sempre está descarregando, né? Sempre está descarregando aí, tá? Certo. De alguma maneira isso, mesmo que não tenha os equipamentos adequados. Material, certo. Isso. Você vai corrigir só o formulário hoje, Davi? Não vai ter mais nada, não? Beleza, olha só. Então, igual eu falei, o Vinícius até chegou aí agora. Bom que eu aproveito e conversar com o Vinícius também. Então, a correção do formulário foi concluída, né? Tá até gravando aí. Tá? Então, nós temos aqui, ó, esse aqui é o primeiro slide, né, que nós estudamos, que fala sobre a eletrônica, né? Então, justamente, nós já sabemos a importância, devido a esse estudo que nós tivemos até agora, sobre eletricidade, eletrônica, as primeiras peças, né, do computador que nós estudamos, fizemos um estudo da função de cada um deles, tudo aí vocês viram que se baseou na eletrônica. Então, hoje você sabe que a eletrônica, a importância dela mesmo, né, na informática, ou nos componentes, ou nos equipamentos, né, aparelhos eletrônicos, não só o computador. Tudo que é aparelho eletrônico, com certeza é baseado na eletrônica, né? Então, nós sabemos a importância hoje da eletrônica para a nossa profissão, né? E a eletricidade. Eletricidade nós estudamos também. Vocês lembram que a eletricidade é o princípio lá do nosso estudo, né? Que é o fenômeno natural. Vocês lembram disso? Que são o quê? Sim. São as cargas elétricas, né? Tá chegando mais gente aí. Bom que aproveita o resumo. Então, gente, eu vou passar meio rápido, né? Não vou parar muito nos assuntos, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar. Então, relembrando lá atrás, né? A eletricidade foi o princípio que nós estudamos, que são fenômenos naturais. Tá? A eletricidade é o nome que se dá ao fenômeno natural. Que fenômeno? A existência de cargas elétricas, né? Que é o átomo, né? O átomo existe em todas as matérias, né? E o átomo, ele possui o quê? Ele possui partículas subatômicas, né? Que é o elétron e o próton. Vocês lembram disso? Aí o elétron é a carga negativa e o próton é a carga positiva, né? E isso é da natureza, isso existe naturalmente, tá? Chama-se eletricidade, fenômeno natural que possui as cargas elétricas, beleza? Passando à frente aí, além da eletricidade, nós estudamos sobre a energia elétrica, né? A energia elétrica já é produzida pelo homem, não é isso? A energia elétrica ela é produzida pelo homem através do quê? De recursos que foram inventados baseado em princípios do que o homem descobriu, né? O homem descobriu a questão dos prótons e elétrons, da diferença de potencial que gera faz com que os elétrons se movimentem, né? Então, assim, baseado em todo esse princípio, que as cargas elétricas elas são geradas em atritos, né? E dessa forma foi gerado, o homem criou, né, várias formas, várias usinas, né? Termoelétricas, hidrelétricas, eólicas, termonucleares, tudo maneiras para se criar energia elétrica, baseado da eletricidade, que é natural, né?
E através dessas usinas, que são geradoras de energia elétrica, o homem também criou o quê? Criou a corrente elétrica, né? Porque essa energia elétrica, através dos condutores, né? Que são as torres de transmissão, os fios elétricos, né? As concessionárias de energia elétrica, através disso tudo, fez com que essa energia elétrica ela se movimentasse, né? E vai para o mundo todo, né? Aí ela é o quê? Ela é a corrente elétrica, que é a energia elétrica em movimento, certo? Então nós estudamos a eletricidade, que é o fenômeno natural de cargas elétricas, a energia elétrica, que é a eletricidade em grande quantidade gerada pelo homem, e a corrente elétrica, que é essa energia elétrica em movimento, certo? Só para a gente fazer esse resumo aí do conceito de cada uma delas. E da corrente elétrica, nós estudamos isso aqui, ó. Vocês estão lembrados? A corrente contínua e a corrente alternada, né? Então, a corrente elétrica que é gerada pelo homem lá nas usinas e chega em nossas casas, ela é qual das duas correntes? Vocês lembram qual que é? Qual das duas? É a corrente Alternado. alternada, né? É a corrente alternada que tem aquela tensão alta de 110, 220, correto? E aí nós aprendemos também que através dessa corrente alternada, nós criamos, né, nós geramos o quê? A corrente contínua. Da corrente alternada é criada a corrente contínua, certo? Através do quê? De componentes eletrônicos. Propriamente dizendo, vocês lembram com quem que é? É o diodo, né? Aqui, ó, através do diodo, aí existe a retificação, ou seja, a criação, ela é gerada a corrente contínua. E a corrente contínua é aquela corrente que não tem o quê? Aquela oscilação, aquela alternância, né? A corrente alternada, ela chega em nossas casas e ela percorre todos os condutores, ela faz aquela alternância, positivo e negativo, positivo e negativo. Ela fica oscilando. Mas esse componente eletrônico chamado diodo, nós fazemos o quê? Retificação. Faz com que essa corrente ela seja uma corrente direta, sem oscilação, e a sua tensão vai cair muito, vai cair de 110, 220 para quanto? No máximo 12 volts. Os componentes eletrônicos trabalham com tensões baixas, tá? Não esqueçam disso. Os componentes eletrônicos precisam de tensões baixas e diretas, sem alternância. Aí surgiu a corrente contínua, tá? Que trabalha com 3, 5 e 12 volts no máximo, certo? E aí é a corrente ideal para os componentes eletrônicos. Tá? Então, trabalhou com eletrônica, sempre tem que ser qual corrente? A corrente contínua. Beleza? Beleza. Então, aí, fechou, né? Esse aí é o primeiro slide que nós estudamos. E lembrando, então, que a diferença entre corrente contínua, né, e corrente alternada, tá? Deixa eu puxar outro slide aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta aí desse slide? Alguma dúvida? Muito de boa. Boa, então um resumão aí para puxar o próximo aqui. Beleza. Estão enxergando o slide aí? Não, né? Não. Vou puxar ele aqui. Agora deu, né? Bom, esse segundo slide, ainda sobre a parte de eletricidade, né? Ok. Aqui nós estudamos sobre os condutores elétricos, né? Essa parte de condutores elétricos, nós falamos também sobre que vários materiais, né, gente? Não só o metal. Nós falamos sobre o metal, que o metal é o melhor condutor elétrico que existe, né? Mas diversos materiais, eles são capazes de conduzir
a corrente elétrica, né? Porém, alguns que são capazes de conduzir, que não são os metais, eles têm o quê? Uma baixa condutividade. Então, não vale a pena mexer com eles, tá? E outros, eles são nula. Ou seja, eles são isolantes, isoladores, certo? E até nós levantamos em aula e falamos deles, né? Exemplos de isoladores, né? Isolantes, vidro, papel, borracha, plástico, né? Madeira, são vários exemplos aí de o quê? De movimentação nula de corrente elétrica por eles. Então, eles são considerados o quê? Isolantes. Beleza? E, no caso, o melhor condutor elétrico são o quê? Os metais. Né? E até estudamos aí a ordem dos melhores condutores. Ó. Aqui, ó. A ordem exata é esses 4 aqui, ó, são os melhores condutores. Aí nós temos a prata como melhor, o cobre como melhor, o ouro e o alumínio. Só que a prata, pelo valor, né, e por ela ser comercializada como joia, então certamente que a prata não vai ser usada, né, nos fios elétricos, aí, nos cabos elétricos. Mas o cobre, que está um pouco abaixo só dela em relação à condutividade, ó, aí o cobre foi adotado como principal material, né, o principal metal para ser feito como condutores elétricos. Então nós temos aí os fios, os cabos, né, grande maioria deles utilizando o cobre, né, e já foi utilizado bastante também o alumínio, tá, principalmente aqueles fios aqueles fios que eram utilizados para comunicação, né, de voz, né, o orelhão, os telefones fixos que tinha em nossas residências, utilizavam um fio fino, né? E ele era de alumínio, tá? Que hoje em dia já não é utilizado mais. Mas era uma condução de uma carga elétrica bem pequena, bem baixa. Então era o ideal utilizar aquele fio que era mais barato, né? E não precisava de ser um ótimo condutor elétrico, então, porque não era uma eletricidade alta, né? Era só para conduzir a voz, né? O som. Então, utilizava, era de alumínio. Mas, no geral, quando o assunto é conduzir eletricidade mesmo, né? Carga elétrica, aí o cobre, que é o principal utilizado, tá bom? E estudamos também que tem os fios elétricos e tem os cabos elétricos, né? Os cabos elétricos é o que está na nossa área, né? Que nós vamos utilizar, que é um tanto de fiozinhos, né? Constituindo um cabo elétrico. Ele se torna até flexível por ser essa quantidade de fios aglomerados. E são os cabos elétricos que ficam externos, né? Nos aparelhos, né? E eles são flexíveis. E o fio rígido, que é o fio elétrico, ele é utilizado praticamente dentro de parede, né? Mais em construções. E ele não pode ser dobrado, então não é o ideal para a nossa área, certo? Então é isso. Estudamos também sobre a tensão elétrica, né? Uma segunda grandeza que nós estudamos. Estudamos primeiramente a corrente elétrica, que é a energia elétrica em movimento, né? E depois passamos para a tensão elétrica, falamos sobre ela, né? Tensão elétrica é a força decorrente da movimentação dos elétrons. Então, seria justamente igual esse desenho aqui, ó. Olha só aqui, a força é a pressão, é a força com que a corrente é empurrada, certo? Então, a corrente elétrica, ela percorre pelos condutores. E qual que é a pressão, a força dessa corrente elétrica? Depende da tensão, né? Então, nós temos a corrente elétrica e temos a tensão elétrica. São grandezas diferentes. A corrente elétrica é o movimento no condutor e é o fluxo, a quantidade de elétrons, né? É o fluxo, aquela intensidade de elétrons percorrendo no condutor. E a velocidade delas depende da força, depende da tensão com que é empurrado. Beleza? Essa diferença aí das grandezas, importante a gente não esquecer, né, e relembrar. Ok? Tensão elétrica.
E lembrando que todas as grandezas que nós estudamos, ó, todas elas são medidas, né? Elas são calculadas, elas têm unidades de medidas, certo? A da tensão elétrica, a unidade de medida é o volts, correto? A corrente elétrica, qual que é a unidade de medida dela? É o amperes, né? A potência elétrica é o watts e a resistência elétrica é o ohms. Todas elas têm as suas unidades de medida, né? Calculado, né? Através de suas unidades de medidas. Por isso são chamadas de grandezas elétricas, ok? Vai lá. Então, a tensão elétrica ela é causada pela diferença de potencial. Na hora que corre aquela diferença de potencial entre os prótons e elétrons, né? Os elétrons eles ficam em maior quantidade. Aí o que acontece? Automaticamente a tensão começa a empurrar os elétrons. E aí nós temos a corrente elétrica e a tensão elétrica juntas lá no condutor, né? E a corrente elétrica, ela é o quê? Ela é o fluxo, aqui, ó. Ela é o fluxo, a intensidade de elétrons percorrendo pelo condutor. E a tensão é justamente a força que empurra esses elétrons, né? Beleza? Então são duas grandezas que estão sempre juntas, então a gente acaba às vezes confundindo um pouco, né? Mas essa é a diferença exata das duas aí, para a gente lembrar bem, né? Beleza? E a resistência elétrica, né? Foi outra grandeza que nós estudamos, e a resistência está sempre junto também, só que, na verdade, a resistência já está no condutor, antes mesmo de a corrente chegar no condutor e a tensão vir empurrando a corrente. A resistência já está lá no condutor, né? O que seria isso? Todo o corpo, tá, gente? Corpo do ser humano, os materiais, objetos, tudo que a corrente elétrica chegar a ter contato com esses corpos, é natural, tá? É normal que exista o quê? Uma resistência àquela passagem da corrente. Até o corpo da gente, quando a gente toma choque, o corpo da gente ele tem uma certa resistência para não deixar aquela corrente passar por a gente, mas não consegue bloquear, né? Porque nosso corpo não é capaz de anular a passagem da corrente. Nós não somos isoladores. Então a gente vai sentir a passagem da corrente, sim. Só que o que acontece? Como todos os corpos, todos os objetos têm a natureza em resistir, o que vai acontecer? Aquela corrente, aquela tensão tende a diminuir um pouco por causa da resistência do objeto ou do corpo, né? Ou do condutor. Até mesmo o condutor de cobre, de metal, em contato com a corrente elétrica e a tensão, vai tentar o quê? Vai tentar resistir. Só que como é o melhor condutor que existe, vai conseguir diminuir um pouco apenas, né? E como que ele diminui? Em forma de calor, né? Vocês lembram disso que nós estudamos? Consegue diminuir um pouco, abaixar um pouco a corrente e a tensão, mas bem pouco, né? E essa resistência, o condutor transforma essa resistência, que consegue diminuir um pouco, em calor, tá? Ela se perde, né? A corrente se perde um pouco na forma de calor. E isso aí chama-se o quê? Resistência elétrica, e ela pode ser medida, tá? Essa capacidade de se opor à passagem da corrente pode ser medida pela quantidade de temperatura que ela consegue gerar, né? Fazer com que aquela corrente se perca em forma de calor. Ok? E é chamado o quê? Essa resistência, né? Que causa justamente a parte daquela energia perdida em forma de calor, é chamado de efeito Joule. Ok? Tá aqui, ó, efeito Joule. E a resistência tem como unidade de medida o ohms, né? Igual nós já vimos. E esse símbolo aqui, ó. A resistência tem o símbolo que parece para nós uma ferradura, mas na verdade é uma letra grega, né? Uma letra chamada ômega, mas que para nós aqui a gente sempre fala da ferradura que representa a resistência, né? Beleza? Um componente que nós aprendemos aí que trabalha nesse sentido, né?
de diminuir a passagem da corrente é o resistor, nós já aprendemos. E a lei de Ohm, né? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, não, tá? Mas é algo que a gente aprendeu a fazer os cálculos, né, nas fórmulas, para descobrir o equilíbrio entre elas, né? O equilíbrio entre a tensão, a corrente e a resistência. E aí nós usamos justamente essas fórmulas, né? Quando eu quero descobrir a corrente, eu utilizo essa aqui e divido o valor da tensão pelo valor da resistência. Quando eu quero descobrir a tensão, aí eu faço a multiplicação da corrente pela resistência. Quando eu quero descobrir a resistência, eu divido a tensão pela corrente. Então, elas estão inteiramente ligadas uma com a outra, né? Uma gera a outra, né? E aí a fórmula são até parecidas, só muda a ordem delas aí, para descobrir os valores, né? Que elas têm em equilíbrio, né? Em conformidade, tá? Então é isso. Aí nós temos aqui um exemplo de um probleminha, né? Não vou passar isso na revisão, não, tá? E aí nós encerramos mais um slide aqui na revisão. Vou passar para o próximo, que é a parte dos componentes eletrônicos, tá? Apesar que eu tenho mais um aqui de eletricidade, vou passar ele rapidamente, a gente já passa para os componentes eletrônicos, que é até mais importante do que essas outras duas que eu vou passar, tá? Tá faltando um minuto aí, até eu abrir aqui vai dar esse um minuto, tá? Daqui a pouquinho eu já mando o novo link para vocês aí, já com o slide novo aqui já, beleza? Até mais, gente.